Fala galera, tudo bem? Vocês já ouviram falar das leis trabalhistas, ou vulgo a CLT? Mas tenho certeza que vocês já escutaram de muita gente de que a CLT era uma copia e cola, de uma lei do período de Mussolini, do período fascista da Itália fascista. Mas hoje a gente vai entender as semelhanças, as diferenças e principalmente por que essa história é bem mais complexa do que parece. A Carta de Lavoro é nada mais nada menos que um documento do período ali da Itália fascista, onde estabelecia o corporativismo. De forma geral, uma ideia que não existia um conflito entre o patrão e o empregado. A ideia é que não existisse uma luta de classe, mas sim uma colaboração e uma mediação do Estado frente a esse trabalho. E sim, a gente tem ali a representação desse Estado como juiz de forma suprema, né? E esse juiz, ele tinha essa ideia assim, de uma justiça de trabalho, assim, uma ação de trabalho. E os nossos famosos sindicatos, a gente tem que entender que realmente bebem um pouco dessa ideologia italiana, né? Onde Getúlio Vargas ele tinha um flerte, vamos dizer. Não, Getúlio Vargas não tinha um flerte. Ele era bem pragmata, ele buscava bem entender o conceito que eram das outras nações e trazer para dentro do seu próprio governo, da sua própria ditadura. A Carta de Lavoro, na realidade, ela não era uma lei detalhada, né? Ela tinha ali cerca de 30 princípios que eram emancipatórios. Já a CLT de 1943, ela vai nascer ali como uma compilação das leis trabalhistas que já existiam no Brasil, ali na década de 20. A CLT ela vai buscar outras formas de convenções, né, outras formas de leis. A gente vai ter ali uma inspiração na encíclica papal Rerum Novarum. Ela vai transformar essa ideologia desse Estado, fazendo com que o Estado seja mais prático, como vai ter as jornadas de trabalho, as férias, e entre outras coisas que a gente vai observar dentro da nossa CLT e também de outras estruturas de trabalho internacional. E até os dias de hoje a gente vai ter ali duras críticas de pessoas que eram a favor e de pessoas que eram contra, principalmente porque achavam que os sindicatos eles eram estruturas de governo muito pesadas e tinham uma visão fascista em relação ao Estado que ele controlava demais. Mas, por outro lado, a gente tem que entender que a CLT ela foi uma conquista que era necessária, presente e que deveria dar mais liberdade, dava mais liberdade e mais autonomia ao trabalhador. Por outro lado, a gente vai observar que a CLT ela é uma consolidação para esse trabalhador, uma confiança para esse trabalhador, fazendo com que o trabalhador tenha mais direitos, tenha mais estruturas para poder reivindicar o seu direito, haja vista que a gente tinha um Brasil vindo de pouquíssimo tempo da escravidão. Então, galera, a gente tem que entender que essa CLT ela veio para modernizar o trabalho, veio para dar uma estrutura de proteção e que ainda é essencial para a gente até os dias de hoje. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês têm alguma dúvida, algum conteúdo que vocês acharem interessante. Tamo junto, família.